Bom, bom dia a todos. Queria inicialmente cumprimentar o Dr. Luiz Carlos Amarco, que é o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde, doutora Sandra Maria Fonseca Sabino, que é a secretária executiva da Atenção Básica, Especialidades em Vigilância em Saúde da Secretaria, a doutora Selma Anequini da Costa, que é a nossa diretora da Divisão de Vigilância Epidemiológica do município, que com a sua equipe tem feito os inquéritos sorológicos e também esse estudo que nós vamos apresentar das variantes nesse momento. Amigos da imprensa, senhoras e senhores. A Secretaria Municipal de Saúde, junto com o Instituto de Medicina Tropical da USP, realizou o monitoramento das novas variantes de SARS-CoV-2 no município de São Paulo. Esse monitoramento, esse estudo, o principal objetivo dele era estudar a ocorrência de variantes de preocupação no município de São Paulo. A metodologia utilizada foi a seleção de amostras de RT-PCRs positivas processadas no nosso laboratório, o LabZul, na primeira semana de março de 2021. O relacionamento com os sistemas nacionais de notificação do ESUS, notifica, o CIVEP Gripe, SRAG, o Vacivida, que são as doses aplicadas da vacina contra a Covid-19 no estado de São Paulo. E também a reação de PCR com o primer específico para a detecção de VOC, que é exatamente as variantes de preocupação, seguidos de PCR, que diferencia as diferentes VOCs realizadas pelo laboratório do Instituto de Medicina Tropical da USP. O monitoramento realizado de variantes de SARS-CoV-2, VOC no município de São Paulo, em março de 21, obteve, então, esses resultados que nós estamos colocando agora. De 92 amostras, das quais 73 amostras eram de pessoas residentes no município, sendo que em 52 delas foram consideradas VOC, ou seja, variantes de preocupação, ou seja, 71,2%. 28,8% foram de outras linhagens, né? A circulação de variantes de SARS-CoV-2 no município, em especial as VOCs, tiveram o resultado que aí nós estamos vendo. Em 47 amostras, 64,4% do vírus que hoje circula na cidade de São Paulo é exatamente o vírus P1, o chamado vírus de Manaus. E 6,8% nós temos o chamado vírus do Reino Unido, né? Que foram constatados em cinco amostras. Então, o resultado, 64,4% das amostras testadas de residentes do município foram de P1, o que mostra exatamente a fotografia da pandemia neste momento no município de São Paulo. Nós podemos ver por esse gráfico que nós já tínhamos na amostra realizada detectada a variante P1 com sintomas, com pessoas com sintomas já em 22 de fevereiro, né? Depois aí são colocadas os índices de negatividade de outras linhagens e também da variante do Reino Unido. A distribuição espacial no município, então, está desta forma, né? Os pontos mais claros da variante P1 de Manaus, então, portanto, muito claro que já está em toda a cidade, e também os pontos vermelhos, né? Que são os da variante do Reino Unido. A somatória das duas variantes mostra exatamente o impacto da situação epidemiológica neste momento na cidade de São Paulo. Então, o destaque das amostras testadas foi de 64,4% P1, a nova variante de Manaus, e 6,8% da nova variante do Reino Unido, né?
distribuída também pelas regiões da cidade, da forma que o gráfico aí mostra. Mas, espacialmente, geograficamente, é possível, então, se perceber que hoje, em todo o município de São Paulo, nós temos as duas variantes com mais de 71% a presença dos vírus com essa variante. A situação epidemiológica no município hoje, em 24/3, o núcleo de doenças agudas transmissíveis da Divisão de Vigilância Sanitária aponta exatamente os gráficos que mostram, em função dessa fotografia e dos vírus que hoje circulam na cidade, um crescente número de notificações e o alerta para o crescimento, o aumento de casos nas últimas semanas. Então, é possível ver nesse gráfico, né, os casos confirmados, os descartados, o síndrome gripal e os que estão em investigação. De qualquer maneira, visivelmente, claramente, uma aceleração dos casos na cidade de São Paulo. O outro gráfico também mostra a mudança da pirâmide que nós temos na distribuição de casos confirmados de Covid com o início de sintomas em 2021. Segundo a faixa etária. Então, é possível se perceber aqui que na população de 20 a 54 anos é onde hoje se concentram o maior número de casos confirmados de Covid-19, que é exatamente uma característica acentuada dessas novas variantes, né? São esses os pacientes que, em número cada vez mais acentuado, procuram um sistema de saúde na cidade e quase sempre já em estágio avançado. Nós temos também no próximo gráfico aí o número de casos de SRAGs na 9ª semana epidemiológica de 2021, com a 20ª semana epidemiológica de 2020. Então, nós já ultrapassamos o número de casos que nós tínhamos naquele momento. Uma outra identificação importante que nós fizemos com o estudo, 30% dos casos suspeitos de síndrome gripal entram na rede municipal pela urgência e emergência, ou seja, pelas UPAs, pelos prontos-socorros, pelos PAs e pelas AMAs. Né? As pessoas chegam normalmente no nosso sistema no 5º ou 6º dia do sintoma. Então, o tempo médio decorrido entre a data do início do sintoma e a data da notificação. Vocês podem ver aqui, nas AMAs, 5,2 no 5º dia, aproximadamente, na AMA UBS integrada no 5,3, também no 5º dia, no hospital, 6 dias e meio, no pronto-socorro municipal, no 5º dia, na unidade básica de saúde, no 6º dia, e na unidade de pronto atendimento, no PA, no 5º dia. 30% do SRAG, do Covid, são hospitalizados. A média de internação que nós temos é de 9,3 dias. A mediana de tempo de internação de 7 dias. 35% dos casos de SRAG de Covid hospitalizados têm registro de internação em UTI. Então, uma quantidade muito grande de pessoas que evoluem para a necessidade da UTI. E o tempo médio de internação na UTI é de 8,8 dias. A mediana do tempo de internação na UTI é de 6 dias. Aqui o aumento do número de óbitos a partir da semana 7, com destaque para a 20ª, aqui a seta está deslocada, nós temos um aumento mais recente. Nós continuamos subindo aí a escalada de número de casos, de internações e de óbitos, como é possível se ver pelos números que a Secretaria atualiza todos os dias pela vigilância sanitária. Uma outra questão importante que a gente vê na atenção básica, aí a doutora Sandra, depois a doutora Selma também vão poder colocar, nós fizemos de certa forma, um ranqueamento
de todas as 468 unidades básicas de saúde. Hoje é possível, e hoje nós temos exatamente em cada uma delas qual é o grau, o nível de transmissibilidade, e com isso concentramos as ações de monitoramento dos pacientes, de ações comunitárias, educativas que são feitas, as parcerias que nós fazemos com os conselhos gestores das unidades, com as associações comunitárias, enfim. Isso nos permite ter uma ordem de prioridade, quais são as regiões da cidade, na área das UBSs, que estão hoje mais pressionadas. Em função desse estudo que foi feito entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto de Medicina Tropical da USP, nós tomamos uma decisão de mudança dos protocolos, que a doutora Sandra vai explicar. Antes da doutora Sandra falar, eu gostaria também da doutora Selma fizesse uma breve explanação sobre o conteúdo do estudo, né? E em seguida, então, a doutora Sandra fala da mudança do protocolo na atenção básica do município, para que a gente exatamente enfrente a pandemia com as características que ela se apresenta neste ano de 2021, e particularmente nessas últimas semanas aqui na cidade. Então, doutora Selma. Bom dia. Eu acho que é importante, o secretário já colocou todas as informações importantes, mas só gostaria de reforçar que durante toda essa pandemia, a saúde do município de São Paulo vem mantendo estudos científicos que nos embasam para tomar decisões. Então, ano passado nós fizemos os inquéritos sorológicos, fizemos em adulto, fizemos em crianças. Esse ano nós também fizemos mais 4 etapas do inquérito sorológico, sempre aprimorando o tipo de teste utilizado. Então, na última fase a gente aprimorou, colocou um método mais sensível, né, que foi o ELISA, e agora essa parceria para estudo das variantes. O quanto é importante a gente manter esses estudos na cidade, para a gente enxergar o que está acontecendo e acompanhar com as decisões em tempo oportuno, né? Então, a gente estuda e toma as decisões em cima daquilo que a gente conseguiu avaliar dos estudos. Então, esse estudo da variante, nós pretendemos manter também, através de parcerias, esse estudo, porque é importante a gente acompanhar o que está acontecendo. Dá para ver uma mudança realmente no número de casos, né, nas últimas semanas. E o que é importante dizer que a circulação dessa variante P1, né, chamada de Manaus, ela está em todo o município de São Paulo, em todas as regiões, então não houve diferença, as regiões estão com transmissão dessa variante, é importante a gente saber disso, e que as ações, o nosso protocolo clínico de manejo, que a Sandra vai comentar, ele vai se aprimorar, ele já está sendo aprimorado, essa semana já está sendo feito, mas o importante para a população que a gente quer deixar essa mensagem é para manter as 3 principais orientações que a gente sempre fala: o distanciamento social, o uso correto de máscara e a higiene de mãos. Porque, independente do que está circulando, é importante saber o que está circulando, mas a forma de transmissão é a mesma, não sabemos como se comportam essas variantes em termos de capacidade de transmissão, então a gente precisa tomar muito mais cuidado agora, e quantas outras poderão vir, se a gente não interromper essa transmissão e não cuidar. Então, está na mão da população nos ajudar também para que a gente consiga diminuir esse número de casos. Ok, obrigado, Selma. Vou passar então a palavra para a doutora Sandra, que é a coordenadora nossa de atenção básica do município, que vai explicar então a mudança do nosso protocolo para o acompanhamento dos sintomáticos respiratórios na cidade, as pessoas que têm Covid na cidade. Por favor, Sandra. Bom dia a todos. Antes de falar especificamente sobre o protocolo, eu queria primeiro deixar claro a importância do paciente procurar a UBS aos primeiros sintomas, para que a gente possa monitorá-lo, né, dentro deste protocolo que vamos apresentar. Esse protocolo ele foi adaptado às características da doença com essas novas variantes, que se apresenta diferente da primeira fase. Os pacientes, eles
são das mais variadas idades, não temos ainda temos predominância nos idosos, mas já comete gravemente os jovens. Os pacientes, eles avançam com a patologia sem sintomas, até estar gravemente doente, clinicamente doente. Assim, quando ele apresenta os sintomas, ele é rapidamente internado e, por vezes, entubado, precisando de um leito de UTI. Então, é por isso que eu apelo, né, a toda a população para que aos primeiros sintomas, principalmente os pacientes jovens, para que eles valorizem esses primeiros sintomas e procurem as unidades básicas de saúde para o monitoramento. Este monitoramento, ele consiste em avaliações de exames laboratoriais. Então, o paciente inicialmente procura a UBS com o primeiro sintoma, ele colhe o PCR, passa em avaliação médica, e no terceiro dia ele já faz a primeira coleta laboratorial. No sexto dia, ele é reavaliado pelo médico da UBS e faz a segunda coleta laboratorial, onde o médico tem a oportunidade de checar os parâmetros clínicos e observar se houve piora. Se houve piora, ele vai ser monitorado no domicílio com o oxímetro, e a UBS todos os dias vai ter ciência da oximetria desse paciente para poder verificar a progressão da doença. Se ele tiver uma oximetria menor que 94, ele volta para a UBS para uma nova avaliação médica e aí o médico tomará a conduta adequada. Desta forma, pretendemos agir o mais rapidamente possível na progressão da doença, mesmo que a pessoa não tenha sintomas e já apresente sinais de piora. Então, basicamente, o protocolo é esse. Nós temos aí ele no gráfico explicado tecnicamente, quais são os parâmetros que vamos analisar. E os pacientes com comorbidades, na piora dos parâmetros da segunda coleta, ele já é orientado a procurar a rede de urgência e emergência imediatamente, para que a gente já possa intervir na progressão da patologia. Basicamente é esse o nosso protocolo, e mais uma vez fica aqui o nosso pedido para a população, né, de manter o distanciamento social, a higienização das mãos e todos os protocolos sanitários preconizados. Obrigada. Ok, então, a doutora Sandra apresentou, quer dizer, essa mudança vai ser fundamental para que a gente consiga, de forma prematura, precoce, identificar aquele paciente que seguramente vai se agravar e, portanto, ter um tratamento e um acompanhamento clínico muito mais cedo. Então, acho que era isso por enquanto. Então, vamos dar início às perguntas que já foram enviadas de forma antecipada pelos jornalistas. Cleiton Freitas, do jornal Agora São Paulo. Dados da própria CET indicam que a quantidade de carros nas ruas e de passageiros nos ônibus caíram. No entanto, o índice de isolamento permanece estável. Qual é a leitura que a Prefeitura faz desses dados e o que pode ser feito para estimular as pessoas a cumprirem o isolamento social? Olha, acho esse dado importante de que haja uma redução durante essa fase vermelha e emergencial de circulação de pessoas, seja no transporte público ou no transporte individual, talvez seja a notícia mais importante. Agora, com o início hoje dos feriados prolongados até o dia 5 de abril, essa contribuição seja ainda maior. Quer dizer, isso aponta essa necessidade imperiosa de reduzirmos a circulação de pessoas para que a gente consiga exatamente reduzir o grau de transmissibilidade da doença. Às vezes, eventualmente, a medição feita pelo Plano São Paulo, pelo Governo do Estado, em função de que lá se mede a questão do trânsito, né, do deslocamento do celular, possam apresentar esses números diferentes. Mas, de qualquer maneira, acho que o dado mais importante, que já é visível, tanto do ponto de vista da notificação da CET, mas também visivelmente que nós estamos conseguindo reduzir a movimentação de pessoas na cidade. E isso é o mais importante neste momento,
para que o sistema de saúde consiga, nos próximos dias, tratar todas as pessoas que vão precisar do sistema de saúde. Jornalista Débora Sogur, do portal Metrópolis. Como está a articulação de medidas de contenção da pandemia entre a Prefeitura de São Paulo e cidades vizinhas, principalmente ABC, Alto Tietê e Litoral, uma vez que há alta mobilidade populacional entre essas cidades? As prefeituras estão planejando medidas em conjunto? É possível antecipar quais? O prefeito Bruno Covas tem o tempo todo discutido com os demais prefeitos da região metropolitana ações que possam, evidentemente, ser adotadas individualmente em cada um dos municípios. O próprio decretação do feriado prolongado acabou se repetindo em outras regiões aqui da região metropolitana. Também, sob o ponto de vista de saúde, nós temos conversado continuamente com os secretários municipais de saúde aqui dessa região, tanto no sentido da análise, do estudo, do desenvolvimento da pandemia, como na prática também, na circulação dos nossos pacientes. Nós temos pacientes nossos que estão em outros municípios e vice-versa, pacientes de toda a região metropolitana que aqui estão. E a gente vai um pouco trocando as informações. Hoje mesmo, com pelo menos 3 municípios, nós fizemos, pela regulação, troca de pacientes, para que todos pudessem ser acompanhados. Então, essa é uma ação contínua, permanente, que você tem que ter, para que a gente possa, nessa região metropolitana, cuja conurbação dos municípios, do ponto de vista geográfico e do ponto de vista da circulação de pessoas, é muito intensa. A jornalista Priscila Meng, do jornal Estado de São Paulo. Com a vacinação, o aumento de casos e o novo protocolo aqui descrito para atendimento no início dos sintomas, como a Prefeitura vai conseguir evitar aglomerações, filas e esperas nas UBSs? Quer falar um pouquinho, Sandra? Nós temos feito um planejamento da campanha de vacina, pensando em capilarizar ao máximo os postos volantes de vacina na cidade de São Paulo, procurando atingir toda a comunidade, todos os bairros, da melhor forma possível e monitorando o volume de pacientes nessas localidades. Então, locais onde a gente observa um grande fluxo de pacientes para vacinação, nós ampliamos as opções de postos volantes no local. Isso é monitorado diariamente com os nossos coordenadores de saúde. Só complementando, nós estamos, inclusive, iniciando todo o planejamento para a vacinação do H1N1, da gripe. E aqui na cidade de São Paulo, nós não vamos fazer coincidir a vacinação da Covid-19 com a vacinação da gripe. Os locais onde as pessoas, que depois todos ficarão sabendo, serão vacinados pela gripe, não serão os mesmos locais onde nós estamos vacinando para a Covid-19. Não só para não ter aglomeração, mas também por conta de não misturarmos aí a população e os nossos pacientes. Então, a gente deve divulgar brevemente os locais onde a gente vai fazer a vacinação da gripe a partir do mês de abril. A gente coloca aqui junto de alguns jornalistas que querem informações um pouco mais detalhadas sobre o novo protocolo, sobre esses exames que serão feitos 2 vezes e por quê, e também como vai ser o acompanhamento domiciliar. Os exames eles são feitos 2 vezes justamente para que o médico possa comparar a piora clínica do paciente, de um parâmetro para o outro, e com isso tomar a decisão acertada, mais rapidamente possível, desse acompanhamento médico do paciente. Jornalista Carla Mota, da Rádio Capital. Que resultados a Prefeitura de São Paulo espera obter com essa antecipação de feriados, iniciada hoje? E se isso não ocorrer, uma diminuição no número de casos, mortes e internações, que medidas mais rígidas podem ser tomadas? Bom, nós acreditamos que a medida da antecipação dos feriados, elas deem um resultado positivo, como tivemos no ano passado. O ano passado, também no momento mais crítico da pandemia, nós antecipamos os feriados durante uma semana, e aquela ação foi muito importante,
para que nós reduzíssemos a transmissibilidade da doença e, obviamente, reduzíssemos o número de casos, das contaminações, porque aí, em seguida, você tem a redução das internações e também dos óbitos. Então, é preciso confiar, a população precisa acreditar que esse mecanismo, que já deu certo, pode, e novamente, eu acho que nós vamos ter um resultado positivo, para que a gente possa, evidentemente, com esse resultado, não ter que tomar medidas ainda mais restritivas. Acho que com a compreensão, o trabalho coletivo sendo feito pela prefeitura, né, pela saúde, não só a saúde pública, mas também a privada, e também a população, a gente consiga obter resultados importantes que nos façam exatamente reduzir o número de casos e de internações. A jornalista Marcela Lorenzetto, da Rádio CBN, ela gostaria, se fosse possível, para especificar quais são exatamente os exames clínicos feitos nas etapas desse novo protocolo. Então, o nosso protocolo ele vai fazer a comparação dos marcadores de hemograma, proteína C reativa, DHL, ferritina e triglicérides. Todos esses exames, eles são baseados em estudos clínicos de relevância científica e a nossa equipe técnica, então, juntamente com universidades parceiras, montou esse protocolo para monitorarmos os pacientes COVID na atenção básica. E aqui... Só um minutinho, doutor Zamarco. O protocolo, esses exames, eles são importantes, porque no início da contaminação por Covid-19, que o paciente está apresentando poucos sintomas, não existe nenhum tratamento a não ser sintomáticos. Então, com esses exames, a gente vai verificando a evolução de como a Covid-19 está acontecendo naquele paciente. Então, é importante para você, como não existe nenhum tratamento, para você verificar se o paciente está complicando e convocá-lo para voltar novamente na unidade básica, e assim a gente proceder a uma internação precoce, um tratamento precoce, para que esse paciente não complique, não necessite de vaga de UTI, e a gente consiga ter um maior controle da transmissibilidade da doença. Chegou a ser noticiado de que 3 pacientes teriam morrido na UPA de Hermelino Matarazzo por falta de oxigênio. Isso teria sido na sexta-feira da semana passada. O que é possível falar sobre esses relatos? O doutor Zamarco também falar. Bom, não aconteceu nenhuma morte na UPA de Hermelino do Matarazzo por falta de oxigênio. A gente está tendo um consumo muito grande. Na UPA de Hermelino do Matarazzo, ela tem um tanque de 1.800 litros, e esse tanque ele tem conseguido se manter por 24 horas o atendimento do paciente. Nesse dia, a White Martins atrasou a entrega do tanque, então a prefeitura, preocupada, deslocou para a região 10 ambulâncias para tirar os pacientes que estavam entubados lá, preocupados que o oxigênio não chegasse a tempo. Nós transferimos os pacientes e o oxigênio, mesmo assim, chegou antes do término do tanque. Então, ele foi abastecido, não houve falta em nenhum momento do oxigênio. E, inclusive, hoje a White Martins está até trocando o tanque dessa UPA, dobrando a capacidade por conta do aumento do número de atendimentos que nós temos lá na UPA Hermelino Matarazzo, que hoje ela já não é mais uma UPA, ela é uma UPA com um complemento de uma UTI para atendimento de pacientes graves, como acontece nas outras UPAs do município de São Paulo. É importante reforçar a fala do Dr. Zamarco, que nós instalamos nas UPAs da cidade um procedimento que faz com que a gente possa dar todo o acompanhamento necessário para os doentes graves, do ponto de vista, inclusive, de leitos de UTI, né, e com a instalação, inclusive, agora de serviços clínicos de hemodiálise, porque o papel é exatamente esse, quer dizer, a UPA desafogar o processo de internação que nós temos nos leitos
dos nossos hospitais, leitos de enfermaria e também leitos de UTI. É natural porque, como nós estamos tratando em todas as UPAs de doentes graves e gravíssimos, é natural que a gente venha até, inclusive, óbitos que estão ocorrendo nessas unidades. É natural que eu digo no sentido de que é o doente agravado que também já está sendo tratado na UPA, né? Então, é muito importante a ideia, a estratégia nossa, inclusive anunciada ontem com o prefeito Bruno Covas, com as novas mini-usinas, com os 400 cilindros novos de oxigênio, a gente possa fazer a ampliação dos leitos, sobretudo nos hospitais dia, nos HDs, nas AMAs. A estratégia nossa tem sido, inclusive, ampliar a capilaridade de atendimento, né, sobretudo com a mudança do protocolo dos nossos pacientes, para as unidades que nós temos em toda a cidade, inclusive nas AMAs, nos prontos-socorros, nos PAs, nos HDs, né? E toda unidade, onde for possível, a gente dar um primeiro atendimento, né? E sobretudo nas UPAs, onde a gente já tem a instalação de leitos de UTI, esse é o esforço que nós estamos fazendo, mas morte por falta de oxigênio na cidade, isso não ocorreu. Nós não temos mais perguntas e, com isso, a gente agradece aqui a presença de todos e também de vocês que nos acompanharam de forma online. Obrigada.